Antes de imaginar ruas calmas, cidades organizadas ou uma vida simples e tranquila, é preciso voltar ao século I como ele realmente foi. As cidades onde Jesus viveu e circulou não eram cenários pacíficos, mas espaços fechados, superlotados e marcados pela desigualdade, pela doença e pela pressão constante do poder religioso e romano. Viver ali significava lutar diariamente por água, comida e trabalho, sob vigilância permanente e sem qualquer garantia de estabilidade. Entender esse ambiente não é um detalhe histórico, é a chave para compreender o mundo real em que a mensagem de Jesus surgiu. Viver em uma cidade no século I não era uma escolha guiada por conforto ou oportunidade, mas uma imposição das estruturas de poder. As cidades não cresciam livremente, eram espaços planejados, controlados e rigidamente limitados por muros que definiam quem estava dentro e quem permanecia fora. Esses muros não serviam apenas como defesa militar, mas como uma fronteira social clara. Dentro deles concentravam-se a população, a autoridade política, o comércio e a religião. Fora ficavam os campos, a produção agrícola e, muitas vezes, aqueles que não tinham lugar no espaço urbano. Habitar uma cidade significava viver em confinamento. Ao contrário do mundo moderno, essas cidades não podiam se expandir com facilidade. A população aumentava ao longo das décadas, mas o espaço disponível permanecia praticamente o mesmo. O resultado era um adensamento constante. Casas eram construídas umas sobre as outras, ruas se tornavam cada vez mais estreitas e a circulação de ar era mínima. O ambiente urbano era fechado, abafado e permanentemente ocupado. As ruas raramente seguiam um traçado regular. Eram estreitas, sinuosas e pensadas apenas para conectar casas, oficinas, mercados e espaços públicos. Muitas não ultrapassavam 2 metros de largura. Pessoas, animais e mercadorias dividiam o mesmo espaço ao mesmo tempo. O barulho era contínuo. Vozes, passos, ferramentas, animais e vendedores formavam um ruído permanente. A cidade quase nunca descansava. As moradias refletiam essa realidade. A maioria das famílias vivia em casas simples, construídas com pedra local, barro e madeira. Grande parte ocupava apenas um único cômodo. Nesse mesmo espaço se dormia, se cozinhava, se trabalhava e se armazenavam alimentos. À noite, animais como cabras, ovelhas ou galinhas eram levados para dentro da casa para protegê-los do frio e de furtos. A vida doméstica e a vida econômica se misturavam sem qualquer separação. Não existiam chaminés. A fumaça dos fogões permanecia presa dentro das casas. As paredes escurecidas e o ar carregado eram parte do cotidiano. Respirar fumaça durante anos não era uma exceção, mas uma condição comum da vida urbana. Problemas respiratórios acompanhavam gerações inteiras. O acesso à água era limitado. Ela não chegava às casas. Precisava ser buscada diariamente em poços, cisternas ou fontes públicas. Cada família dependia da disponibilidade do dia. Em períodos de seca, o racionamento era inevitável. A higiene pessoal era precária. Banhos frequentes não faziam parte da rotina. A água era um recurso valioso demais para ser desperdiçado. Também não existiam sistemas de esgoto como os atuais. As águas residuais eram despejadas nas ruas ou em canais abertos. O lixo acumulava-se nas bordas da cidade ou em espaços comuns. Insetos e roedores circulavam livremente. Nesse ambiente, doenças se espalhavam com facilidade. Infecções intestinais, problemas de pele, parasitas e doenças respiratórias eram constantes. A expectativa de vida era baixa. Muitas crianças não chegavam à idade adulta. A cidade era um espaço profundamente desigual. Sua organização refletia hierarquias bem definidas.
Nas áreas mais elevadas e melhor construídas viviam sacerdotes, aristocratas e funcionários ligados ao poder. Nas zonas mais densas concentravam-se artesãos, trabalhadores informais e pobres. A desigualdade não era uma ideia abstrata. Era visível nas casas, na alimentação e nas roupas. A economia urbana dependia do trabalho diário. A maioria das pessoas não tinha reservas. Vivia-se de um dia para o outro. Se não houvesse trabalho, não havia comida. Todas as manhãs, trabalhadores se reuniam em praças e cruzamentos esperando ser contratados. Não existiam contratos nem garantias. O pagamento, quando vinha, era feito ao final do dia. Esse era o cenário básico da vida urbana no tempo de Jesus. Um mundo fechado, pressionado, barulhento e instável, onde sobreviver exigia esforço constante e onde cada detalhe da vida cotidiana era moldado pela escassez, pelo controle e pela desigualdade. Os artesãos ocupavam um lugar central nesse ambiente urbano. Carpinteiros, oleiros, ferreiros, pedreiros e tecelões trabalhavam em oficinas pequenas, muitas vezes abertas diretamente para a rua. O trabalho era público. Quem passava via, ouvia e sentia o cheiro da produção. O som constante de martelos, serras e ferramentas fazia parte da paisagem sonora da cidade. Não havia separação clara entre o espaço de trabalho e o espaço doméstico. A casa era, ao mesmo tempo, moradia e local de produção. Os mercados funcionavam como o verdadeiro coração urbano. Ali se concentravam alimentos, trocas, informações e conflitos. Grãos, azeite, vinho, frutas, legumes e peixe seco chegavam diariamente das áreas rurais próximas. A conservação era limitada. Sem refrigeração, os alimentos precisavam ser consumidos rapidamente. Produtos estragavam com facilidade. Intoxicações alimentares eram comuns e faziam parte dos riscos cotidianos da vida urbana. A economia era frágil e profundamente dependente do ritmo diário. A maioria não possuía qualquer tipo de poupança. Um dia sem trabalho significava fome imediata. Jornaleiros se reuniam todas as manhãs em locais estratégicos, aguardando alguém disposto a pagar pelo trabalho do dia. Não havia garantias de contratação. Muitos voltavam para casa sem nada. A presença do poder romano era constante e visível. Soldados patrulhavam ruas, portões e praças. Fortificações dominavam pontos estratégicos das cidades. O som das sandálias militares sobre a pedra era familiar. A presença estrangeira não era discreta, fazia parte da rotina. Mesmo onde não havia guarnições permanentes, o controle se fazia sentir por meio de impostos e leis impostas à população local. Os impostos afetavam todos os aspectos da vida urbana. Tributava-se a terra, a produção agrícola, o comércio, o transporte de mercadorias e até atividades consideradas básicas. Recolher impostos era uma atividade cotidiana e impopular. Os cobradores atuavam em postos visíveis e sua presença gerava tensão constante. Muitos trabalhadores viviam quase exclusivamente para cumprir essas obrigações. As mulheres tinham participação ativa na economia urbana. Moíam grãos, produziam tecidos, preparavam alimentos para venda, cuidavam de pequenos comércios e realizavam serviços domésticos remunerados. Para muitas viúvas, esse trabalho era a única forma de sobrevivência. A cidade não oferecia qualquer tipo de proteção social formal. A sobrevivência dependia do esforço diário e das redes informais de apoio. As crianças também faziam parte dessa dinâmica. Desde muito cedo, ajudavam em oficinas, mercados e tarefas domésticas. A infância não era uma fase separada do mundo adulto. Aprender a trabalhar era uma necessidade imposta pela sobrevivência. Brincar era um luxo raro. Viver em uma cidade no tempo de Jesus significava conviver constantemente com a doença. A falta de saneamento, a água contaminada e a proximidade entre pessoas e animais
criavam um ambiente ideal para a propagação de enfermidades. Epidemias locais não eram incomuns. A medicina era limitada e o acesso a tratamentos era restrito a poucos. Nesse contexto, a religião exercia um papel central, não apenas como prática espiritual, mas como estrutura organizadora da vida social. Normas religiosas regulavam comportamentos, relações familiares, alimentação e participação na comunidade. Ser considerado impuro significava exclusão social. Muitos sobreviviam à margem, dependendo da caridade. Esse era o cenário geral da vida urbana no século I. Um ambiente duro, instável e profundamente desigual. Porém, dentro desse mesmo modelo, as cidades não funcionavam todas da mesma forma. Cada uma expressava o poder de maneira distinta, de acordo com sua função específica. Entre todas elas, uma se destacava como a mais complexa e tensa de todas: Jerusalém. Jerusalém não era uma cidade comum. Sua vida não girava prioritariamente em torno do comércio ou da administração romana direta, mas do templo. Toda a cidade estava organizada em função desse centro religioso. O calendário, a economia e a vida social dependiam dele. O templo dominava Jerusalém tanto fisicamente quanto simbolicamente. Localizado na parte mais elevada, era visível de praticamente qualquer ponto da cidade. Não se tratava de um espaço silencioso ou contemplativo. O templo era um local de atividade constante. Sacerdotes, levitas, peregrinos, comerciantes e animais destinados ao sacrifício circulavam diariamente por seus pátios. O fluxo humano era intenso mesmo fora dos períodos festivos. Jerusalém vivia sob pressão permanente. Durante as grandes festas religiosas, essa pressão atingia níveis extremos. Em celebrações como a Páscoa, a cidade recebia multidões vindas da Judéia, da Galileia e de comunidades judaicas espalhadas pelo Mediterrâneo. A população se multiplicava em poucos dias, ultrapassando em muito a capacidade real da cidade. As casas de Jerusalém rapidamente se tornavam insuficientes para acomodar tamanha quantidade de pessoas. Durante as grandes festas, muitos peregrinos dormiam em terraços, pátios, áreas abertas e até fora das muralhas. A cidade ficava saturada. O abastecimento de água era colocado sob enorme pressão. Fontes e cisternas precisavam atender uma população multiplicada em poucos dias. Os alimentos se tornavam mais caros, o desperdício aumentava e a tensão crescia em cada rua. A cidade estava claramente dividida por zonas. Nas áreas mais altas e melhor estruturadas, vivia a elite sacerdotal e aristocrática, em casas amplas e mais bem construídas. Nas regiões mais baixas e densamente ocupadas, concentrava-se a maior parte da população, formada por artesãos, jornaleiros e pobres. Nessas áreas, o adensamento atingia seu ponto máximo durante as festividades. Ruas estreitas se transformavam em corredores humanos praticamente intransitáveis. As vias principais conectavam os portões da cidade ao templo. Em períodos festivos, tornavam-se rotas estratégicas vigiadas de perto pelas tropas romanas. Qualquer aglomeração podia ser interpretada como ameaça. Jerusalém tinha um histórico frequente de tumultos e revoltas, especialmente em momentos de grande concentração religiosa. A combinação entre fé, opressão econômica e presença militar tornava a cidade um espaço permanentemente explosivo. A religião moldava todos os aspectos da vida urbana em Jerusalém. Normas de pureza determinavam quem podia circular livremente e quem era excluído. Doentes, pobres e considerados impuros eram empurrados para as margens da cidade, sobrevivendo da caridade. A exclusão não era apenas espiritual, mas social e econômica. Apesar de sua identidade profundamente religiosa, Jerusalém não estava livre do controle romano.
A fortaleza Antônia dominava a área do templo. Dela, soldados observavam o movimento constante da multidão. Durante as festas, a presença militar se intensificava. O poder religioso local operava sob a vigilância direta do poder imperial. Viver em Jerusalém significava conviver com uma dupla pressão, religiosa e política. Cada palavra pública, cada gesto, cada movimento podia ter consequências. Enquanto Jerusalém vivia sob essa tensão extrema, outras cidades apresentavam realidades urbanas diferentes. Nazaré, na Galileia, representava um contraste claro. Não era uma grande cidade. Não possuía muralhas imponentes nem edifícios monumentais. Era uma pequena aldeia urbana, distante dos centros de poder político e religioso. Sua população não passava de algumas centenas de habitantes. Viver em Nazaré significava viver em um espaço onde todos se conheciam. A vida privada praticamente não existia. As casas eram simples, feitas de pedra local e barro, semelhantes às de outras aldeias galileias. Uma ou duas salas serviam para dormir, cozinhar e armazenar alimentos. Não havia infraestrutura urbana avançada. A água vinha de fontes próximas e cisternas comunitárias. A economia era modesta. Os moradores dependiam do trabalho manual, da agricultura ao redor e de pequenos ofícios artesanais. Nazaré não era um centro comercial. Para vender produtos ou encontrar trabalho, muitos precisavam se deslocar para cidades maiores da região. A presença romana não era direta. Não havia guarnições permanentes. No entanto, os impostos continuavam a ser cobrados e a pressão econômica era constante. A vida religiosa girava em torno da sinagoga local. Ali se ensinavam as escrituras e se regulava o comportamento da comunidade. Em um ambiente pequeno, a pressão social era intensa. Prestígio, reputação e origem familiar determinavam o lugar de cada um. Desviar-se das normas significava exclusão imediata. Não havia anonimato. Tudo era observado e lembrado. Nazaré representava a experiência urbana da maioria da população. Uma vida simples, austera e limitada em oportunidades. Um cotidiano marcado pelo trabalho constante, pela vigilância comunitária e pela ausência de poder político direto. Era o outro extremo do mundo urbano do tempo de Jesus, distante da grandiosidade e da tensão permanente de Jerusalém. Além de Nazaré, outras cidades da Galileia faziam parte do cotidiano urbano do tempo de Jesus. Entre elas, Betsaida ocupava um lugar importante. Localizada próxima à foz do Rio Jordão, às margens do Mar da Galileia, não era uma grande cidade, mas um centro pesqueiro relevante. Sua existência estava diretamente ligada ao lago. A vida ali seguia os ciclos da pesca, do clima e das estações. Viver em Betsaida significava depender do trabalho diário no mar. As jornadas começavam ainda de madrugada. Barcos simples, redes gastas e estruturas modestas faziam parte da paisagem. O sucesso do dia dependia de fatores imprevisíveis. Uma pesca ruim significava falta de alimento e renda imediata. A estabilidade econômica era frágil. As casas eram simples, construídas com pedra local e barro. Eram pequenas e funcionais. Os espaços eram compartilhados entre dormir, cozinhar e armazenar equipamentos de pesca. Grande parte da vida acontecia fora das casas, entre o lago e as ruas da cidade. O trabalho moldava o ritmo cotidiano. Betsaida possuía uma característica particular. Em determinado momento, foi elevada à condição de cidade por decisão de Herodes Filipe. Isso trouxe mudanças administrativas. Houve maior presença do poder político e aumento da carga fiscal. Embora continuasse pequena, a pressão econômica se intensificou. Os pescadores passaram a sofrer controles mais rígidos sobre sua produção.
O domínio romano em Betsaída não se manifestava principalmente por soldados visíveis, mas por tributos e regulações. Parte da pesca era destinada ao pagamento de impostos. Trabalhar significava sustentar não apenas a própria família, mas também um sistema administrativo distante. A vida urbana era marcada pelo esforço constante e pela sensação de vulnerabilidade. A religião continuava sendo um elemento central. A sinagoga local organizava a vida comunitária e reforçava normas sociais. Em cidades pequenas como Betsaida, a pressão social era intensa. Todos se conheciam. O comportamento individual tinha impacto coletivo. Desvios eram rapidamente percebidos e julgados. Betsaida representava um tipo comum de cidade galileia. Pequena, economicamente ativa, mas frágil. Um espaço onde o trabalho duro, a incerteza e a pressão fiscal definiam a experiência urbana. Não havia romantização. A sobrevivência era o eixo central da vida cotidiana. Outra cidade importante no percurso de Jesus era Cafarnaum. Situada às margens do Mar da Galileia, Cafarnaum funcionava como um centro regional de pesca, comércio e circulação. Diferente de aldeias menores, possuía uma atividade urbana mais intensa. Sua localização estratégica a tornava ponto de passagem para mercadorias e pessoas. Viver em Cafarnaum significava conviver com movimento constante. Barcos chegavam e partiam. Mercadores negociavam produtos e trabalhadores buscavam oportunidades diárias. A cidade possuía uma sinagoga ativa e uma população relativamente estável. No entanto, essa estabilidade não significava conforto. A maioria vivia do trabalho diário, sem garantias. Cafarnaum também estava sob fiscalização política. Sua posição estratégica implicava controle sobre o comércio e a pesca. Tributos eram cobrados de forma regular. Recolhedores de impostos atuavam na cidade, reforçando a presença do poder romano no cotidiano. A tensão entre trabalho, impostos e sobrevivência fazia parte da rotina. As moradias seguiam o padrão da região. Casas simples, feitas de pedra basáltica, com poucos cômodos e pouca ventilação. A vida se concentrava em espaços compartilhados. Doenças, escassez e desigualdade estavam presentes, assim como em outras cidades. Cafarnaum exemplificava uma forma intermediária de vida urbana. Não era uma metrópole religiosa como Jerusalém, nem uma aldeia isolada como Nazaré. Era um centro ativo, funcional e pressionado. Um retrato fiel do mundo urbano galileu no século I, além de Nazaré. Outras cidades da Galileia faziam parte do cotidiano urbano do tempo de Jesus. Entre elas, Betsaída ocupava um lugar importante. Localizada próxima à foz do Rio Jordão, às margens do Mar da Galileia, não era uma grande cidade, mas um centro pesqueiro relevante. Sua existência estava diretamente ligada ao lago. A vida ali seguia os ciclos da pesca, do clima e das estações. Viver em Betsaída significava depender do trabalho diário no mar. As jornadas começavam ainda de madrugada. Barcos simples, redes gastas e estruturas modestas faziam parte da paisagem. O sucesso do dia dependia de fatores imprevisíveis. Uma pesca ruim significava falta de alimento e renda imediata. A estabilidade econômica era frágil. As casas eram simples, construídas com pedra local e barro. Eram pequenas e funcionais. Os espaços eram compartilhados entre dormir, cozinhar e armazenar equipamentos de pesca. Grande parte da vida acontecia fora das casas, entre o lago e as ruas da cidade. O trabalho moldava o ritmo cotidiano. Betsaída possuía uma característica particular. Em determinado momento, foi elevada à condição de cidade por decisão de Herodes Filipe. Isso trouxe mudanças administrativas. Houve maior presença do poder político e aumento da carga fiscal.
Embora continuasse pequena, a pressão econômica se intensificou. Os pescadores passaram a sofrer controles mais rígidos sobre sua produção. O domínio romano em Betsaída não se manifestava principalmente por soldados visíveis, mas por tributos e regulações. Parte da pesca era destinada ao pagamento de impostos. Trabalhar significava sustentar não apenas a própria família, mas também um sistema administrativo distante. A vida urbana era marcada pelo esforço constante e pela sensação de vulnerabilidade. A religião continuava sendo um elemento central. A sinagoga local organizava a vida comunitária e reforçava normas sociais. Em cidades pequenas como Betsaida, a pressão social era intensa. Todos se conheciam. O comportamento individual tinha impacto coletivo. Desvios eram rapidamente percebidos e julgados. Betsaida representava um tipo comum de cidade galileia. Pequena, economicamente ativa, mas frágil. Um espaço onde o trabalho duro, a incerteza e a pressão fiscal definiam a experiência urbana. Não havia romantização. A sobrevivência era o eixo central da vida cotidiana. Outra cidade importante no percurso de Jesus era Cafarnaum. Situada às margens do Mar da Galileia, Cafarnaum funcionava como um centro regional de pesca, comércio e circulação. Diferente de aldeias menores, possuía uma atividade urbana mais intensa. Sua localização estratégica a tornava ponto de passagem para mercadorias e pessoas. Viver em Cafarnaum significava conviver com movimento constante. Barcos chegavam e partiam, mercadores negociavam produtos e trabalhadores buscavam oportunidades diárias. A cidade possuía uma sinagoga ativa e uma população relativamente estável. No entanto, essa estabilidade não significava conforto. A maioria vivia do trabalho diário, sem garantias. Cafarnaum também estava sob fiscalização política. Sua posição estratégica implicava controle sobre o comércio e a pesca. Tributos eram cobrados de forma regular. Recolhedores de impostos atuavam na cidade, reforçando a presença do poder romano no cotidiano. A tensão entre trabalho, impostos e sobrevivência fazia parte da rotina. As moradias seguiam o padrão da região. Casas simples, feitas de pedra basáltica, com poucos cômodos e pouca ventilação. A vida se concentrava em espaços compartilhados. Doenças, escassez e desigualdade estavam presentes, assim como em outras cidades. Cafarnaum exemplificava uma forma intermediária de vida urbana. Não era uma metrópole religiosa como Jerusalém, nem uma aldeia isolada como Nazaré. Era um centro ativo, funcional e pressionado. Um retrato fiel do mundo urbano galileu no século I. Para além da Galileia, outras cidades também faziam parte do cenário urbano do tempo de Jesus. Uma das mais importantes era Jericó. Diferente das cidades pesqueiras do norte ou das pequenas aldeias galileias, Jericó possuía uma posição estratégica singular. Localizava-se no Vale do Jordão, em uma das principais rotas de peregrinação e comércio que conduziam a Jerusalém. Quem subia da região oriental ou do sul passava por ali. Viver em Jericó significava habitar uma cidade de trânsito constante. Peregrinos a caminho das festas religiosas, comerciantes em caravanas, funcionários do governo e cobradores de impostos circulavam diariamente por suas ruas. A cidade nunca estava vazia. Esse fluxo permanente moldava a vida urbana e a economia local. Jericó era conhecida por sua fertilidade. Seus palmeirais, hortas e a produção de bálsamo tornavam a região uma das mais ricas do território. Diferente de outras cidades, a água não era um problema crítico. Fontes e mananciais sustentavam tanto a população quanto a agricultura. Essa abundância, no entanto, não significava igualdade. A riqueza estava concentrada nas mãos de poucos.
Grandes propriedades pertenciam a famílias influentes e a representantes do poder. A maioria da população trabalhava como jornaleiros, arrendatários ou trabalhadores temporários. A prosperidade circulava pela cidade, mas não era distribuída de forma justa. A desigualdade era visível nas casas, na alimentação e na vestimenta. Jericó também era um ponto central de arrecadação de impostos. Sua localização estratégica a tornava ideal para o controle fiscal. Postos de cobrança estavam espalhados pela cidade. Recolher tributos fazia parte do cotidiano urbano. A pressão econômica era constante e visível. Muitos trabalhavam não para melhorar suas condições de vida, mas apenas para cumprir obrigações fiscais. As moradias refletiam esse contraste social. Alguns viviam em casas amplas, cercadas por jardins e áreas verdes. Outros se amontoavam em bairros densos, com construções simples e pouco espaço. A cidade reunia conforto e precariedade lado a lado. A vida religiosa existia, mas não dominava Jericó como em Jerusalém. O ritmo urbano era marcado principalmente pelo comércio, pela agricultura e pela arrecadação. O poder se manifestava menos pela presença militar visível e mais pela administração e pelo controle econômico. Impostos, taxas e regulamentos moldavam a relação entre a população e o domínio romano. Viver em Jericó significava conviver com o dinheiro e com a desigualdade de forma direta. A cidade oferecia oportunidades, mas também aprofundava as diferenças sociais. Era um espaço próspero, mas tenso. Um retrato claro de como o sistema econômico do século I funcionava em benefício de poucos. Jericó revelava outro aspecto do mundo urbano do tempo de Jesus. Não o da pressão religiosa extrema, nem o da vida simples das aldeias galileias, mas o de uma cidade estratégica, fértil e profundamente desigual. Um ambiente onde o controle econômico era tão presente quanto o controle político. Ao lado de cidades maiores e mais complexas, existiam também pequenas aldeias urbanas que representavam a experiência cotidiana da maioria da população. Caná da Galileia era uma delas. Não era um centro estratégico, nem um polo econômico relevante. Era uma comunidade pequena, integrada ao ambiente rural da Galileia. Viver em Caná significava uma vida simples e profundamente comunitária. A população era reduzida. Todos se conheciam. A vida privada quase não existia. A reputação familiar e o comportamento individual tinham peso decisivo. As casas eram modestas, construídas com pedra local e barro, com poucos cômodos destinados a múltiplas funções. A economia dependia principalmente da agricultura e de pequenos ofícios. Vinhedos, oliveiras e cultivos básicos sustentavam a comunidade. Para ampliar a renda ou buscar oportunidades, muitos precisavam se deslocar para cidades próximas. As relações sociais eram estreitas e reguladas por expectativas coletivas. Nessas pequenas comunidades como Caná, a vida era marcada por ciclos previsíveis. O trabalho começava ao amanhecer e terminava com o pôr do sol. As atividades giravam em torno do plantio, da colheita e da manutenção da casa. Não havia separação clara entre espaço doméstico e espaço de trabalho. A mesma área servia para dormir, cozinhar, armazenar alimentos e abrigar animais. A alimentação era simples e repetitiva. Pão, azeite, legumes e, ocasionalmente, peixe seco ou vinho diluído faziam parte do cotidiano. A carne era rara e reservada para ocasiões especiais. A insegurança alimentar era uma realidade constante. Uma colheita ruim ou um imposto inesperado podia significar fome para toda a família. As casas ofereciam pouca proteção contra o clima. No verão, o calor era intenso. No inverno, o frio e a umidade se infiltravam facilmente. Não havia sistemas de saneamento.
O descarte de resíduos acontecia em áreas comuns ou nos arredores da aldeia. Doenças se espalhavam com facilidade, especialmente entre crianças e idosos. A religião estava profundamente integrada à vida diária. Orações, rituais e normas religiosas orientavam comportamentos e decisões. No entanto, diferente de Jerusalém, essa religiosidade era vivida de forma prática e local, mediada por líderes comunitários e tradições transmitidas oralmente. A sinagoga, quando existia, funcionava como centro religioso, social e educativo. O controle romano era menos visível nessas aldeias, mas nem por isso inexistente. Os impostos alcançavam até mesmo as comunidades mais afastadas. A cobrança era indireta, feita por intermediários locais. Isso criava tensões internas, pois muitas vezes os próprios membros da comunidade eram responsáveis por recolher tributos. A proximidade entre as pessoas tornava os conflitos inevitáveis. Dívidas, disputas de terra, casamentos arranjados e questões de herança eram assuntos constantes. Sem um sistema jurídico acessível, os conflitos eram resolvidos por meio de acordos comunitários ou pela intervenção de autoridades locais. Esse ambiente moldava uma mentalidade coletiva. O indivíduo existia em função do grupo. As decisões pessoais tinham impacto direto na reputação da família e da comunidade. O medo da exclusão social era real e poderoso. Ser marginalizado significava perder acesso a apoio, trabalho e até alimentos. Enquanto isso, cidades maiores como Séforis ofereciam um contraste marcante. Localizada próxima a Nazaré, Séforis era um centro urbano em expansão no tempo de Jesus. Reconstruída após revoltas, a cidade se tornou símbolo da presença romana na Galileia. Suas ruas pavimentadas, edifícios públicos e influências culturais greco-romanas a diferenciavam radicalmente das aldeias vizinhas. Séforis representava o mundo da administração, da cultura urbana e do poder político. Ali havia teatros, mercados organizados e residências mais sofisticadas. A cidade atraía artesãos, comerciantes e trabalhadores em busca de renda. Muitos moradores das aldeias próximas dependiam de Séforis para emprego temporário. Trabalhar em Séforis significava entrar em contato direto com costumes, línguas e valores diferentes. O latim e o grego eram ouvidos com frequência. A cultura helenística estava presente na arquitetura, no entretenimento e na organização social. Isso criava um choque cultural para quem vinha de comunidades mais tradicionais. A cidade também evidenciava as divisões sociais de forma clara. Os bairros ricos contrastavam com áreas habitadas por trabalhadores e servos. A prosperidade urbana dependia do trabalho pesado e mal remunerado de muitos. A distância entre quem governava e quem trabalhava era visível e cotidiana. Séforis mostrava que o mundo em que Jesus viveu não era homogêneo. Era composto por realidades distintas, interligadas por relações econômicas, culturais e políticas. Aldeias simples coexistiam com centros urbanos sofisticados, criando um cenário complexo e tenso, onde tradições antigas e novas influências se encontravam constantemente. A presença dessas cidades mais desenvolvidas alterava profundamente a dinâmica das regiões ao redor. Aldeias que antes viviam quase exclusivamente da agricultura passaram a depender do trabalho urbano. Homens saíam cedo de suas comunidades para trabalhar como pedreiros, carpinteiros, carregadores ou serventes em cidades como Séforis. Voltavam ao fim do dia ou passavam semanas fora, deixando famílias inteiras em situação de vulnerabilidade. Essa dependência criava uma economia instável. Quando havia obras e investimentos, o trabalho surgia. Quando não, o desemprego se espalhava rapidamente. A sobrevivência das famílias ficava à mercê de decisões tomadas por governantes e elites distantes.
O cotidiano era marcado pela incerteza. O crescimento urbano também ampliava a cobrança de impostos. Para manter cidades, exércitos e estruturas administrativas, a carga fiscal aumentava. Mesmo quem vivia em aldeias remotas sentia o peso desse sistema. A arrecadação não era negociável. Quem não pagava perdia terras, colheitas ou era forçado ao endividamento. A dívida era um problema estrutural. Muitos agricultores hipotecavam suas terras para sobreviver em períodos difíceis. Quando não conseguiam quitar os débitos, perdiam a propriedade e se tornavam trabalhadores assalariados em terras que antes lhes pertenciam. Esse processo aprofundava a desigualdade social e a concentração de terras. As cidades eram o centro desse mecanismo. Ali estavam os registros, os contratos e os agentes responsáveis por garantir o funcionamento do sistema. O poder se manifestava de forma burocrática, silenciosa, mas eficiente. Não era necessário o uso constante da força militar. A ameaça da perda econômica era suficiente para manter o controle. A vida urbana também expunha a população a um fluxo constante de ideias e valores. O contato com outras culturas, religiões e filosofias gerava questionamentos. Para alguns, isso representava oportunidade e crescimento. Para outros, era visto como ameaça às tradições e à identidade religiosa. As tensões entre tradição e mudança eram visíveis nas cidades. Práticas religiosas antigas conviviam com costumes estrangeiros. Festas, jogos e espetáculos atraíam multidões, enquanto líderes religiosos alertavam para os riscos morais dessas influências. O conflito cultural fazia parte do cotidiano urbano. Nesse ambiente surgiam movimentos de resistência e expectativa. Muitos aguardavam uma transformação profunda da ordem social. A esperança de justiça, libertação e restauração não era abstrata. Estava ligada à experiência concreta de opressão econômica, desigualdade e perda de autonomia. A ideia de um futuro diferente circulava nas conversas, nas sinagogas e nas praças. Textos sagrados eram reinterpretados à luz da realidade vivida. A promessa de um reino justo ganhava força exatamente porque o sistema vigente se mostrava injusto para a maioria. O ambiente urbano do século V, com todas as suas contradições, era um terreno fértil para discursos que falassem de esperança, dignidade e mudança. Não se tratava apenas de questões espirituais, mas de sobrevivência, identidade e justiça social. Cada cidade, cada aldeia e cada rota de comércio contribuía para formar esse cenário complexo. Um mundo marcado por desigualdade extrema, controle político eficiente e uma população que, apesar de tudo, mantinha viva a expectativa de transformação. Essa expectativa não surgia no vazio. Ela era alimentada diariamente pela experiência urbana, pelas ruas lotadas, pelos impostos cobrados, pelas terras perdidas e pela convivência constante com o poder. Era nesse mundo real, concreto e tenso que novas mensagens ganhavam espaço e significado. Todo esse cenário urbano ajuda a compreender por que as palavras, gestos e escolhas de Jesus causavam tanto impacto. Ele não falava para um público abstrato ou distante da realidade. Suas mensagens eram ouvidas por pessoas esmagadas por impostos, endividadas, vivendo entre a insegurança alimentar e a pressão social constante. Cada exemplo, cada metáfora, fazia sentido porque nascia desse mundo concreto. Quando se falava de dívida, todos entendiam. Quando se falava de trabalhadores contratados por um dia, era uma experiência comum. Quando se mencionava a perda de terras, isso não era uma hipótese, mas uma memória recente para muitas famílias. O cotidiano urbano e rural do século I moldava a forma como essas palavras eram recebidas. As cidades não eram apenas pano de fundo,
Elas influenciavam diretamente as relações humanas, a organização social e a visão de futuro. O contraste entre aldeias simples e centros urbanos sofisticados deixava evidente a desigualdade estrutural do sistema. Enquanto poucos desfrutavam de conforto e poder, muitos lutavam para sobreviver. O controle romano e das elites locais não precisava ser violento o tempo todo. Ele se manifestava por meio de leis, contratos, impostos e dívidas. Um sistema eficiente, mas desumano. A vida das pessoas era condicionada por decisões tomadas longe de suas casas, em espaços urbanos que concentravam autoridade e riqueza. Nesse contexto, a ideia de um reino baseado em justiça, cuidado e dignidade humana era profundamente subversiva. Não porque prometia apenas um futuro espiritual, mas porque oferecia uma nova forma de enxergar o presente, uma inversão de valores que confrontava diretamente a lógica dominante das cidades e do poder. As cidades do tempo de Jesus eram lugares de ruído constante, tensão social e expectativas frustradas. Ruas cheias, mercados disputados, moradias precárias e contrastes visíveis entre ricos e pobres formavam o cotidiano. Era nesse ambiente que as pessoas buscavam sentido, esperança e respostas. Compreender esse mundo urbano não é apenas um exercício histórico, é um convite a olhar para além das imagens idealizadas e perceber a realidade dura em que essas histórias aconteceram. Um mundo onde fé, política, economia e sobrevivência estavam profundamente entrelaçadas. Ao olhar para essas cidades, é possível entender por que determinadas mensagens encontraram eco. Elas dialogavam com a experiência diária de injustiça e com o desejo coletivo por transformação. A força dessas palavras não estava apenas no que prometiam para o futuro, mas no que revelavam sobre o presente. Esse era o cenário real, não silencioso, não simples, não pacífico. Um mundo urbano marcado por desigualdade, controle e esperança. É dentro desse contexto que toda a narrativa ganha profundidade e sentido.